Irmãos, nós temos visto que tudo no ministério terreno de Jesus Cristo tem um propósito. Nada, absolutamente nada aconteceu, né? No ministério terreno de Jesus, e nada acontece, obviamente, na nossa vida sem a grandeza de Deus ser manifestada. A soberania de Deus está sobre tudo, está sobre todos, e tem propósitos que Ele, nos seus decretos, determinou, e mesmo sobre aquilo que fica como preceitos, né, a vontade preceptiva de Deus, nada foge à sua grandeza, ao seu poder, à sua soberania, à sua divindade. Logo, se na nossa vida, né, nada acontece sem a permissão de Deus, e mesmo quando nós tomamos as nossas escolhas segundo a inclinação do nosso coração e falhamos, né, e erramos em relação aos princípios que Deus tem nos falado, Deus também continua sendo soberano e Ele nunca é pego de surpresa. Quanto mais durante o ministério terreno de Jesus. Todas as palavras, todas as ações, todos os momentos foram milimetricamente planejados pelo Senhor e cumpriram rigorosamente os propósitos de Deus. É isso que nós temos enfatizado aqui nessa sequência de estudos sobre a harmonia do Evangelho, tratando de um modo específico mais aí do ministério de Jesus e, ultimamente, aí sobre a última semana do ministério terreno de Jesus. Hoje, nós vamos falar aí da traição, prisão, né, e julgamento de Jesus. E os textos que eu quero chamar a sua atenção, que nós vamos, de certa forma, trabalhar aí nessa manhã, se encontram nos evangelhos, e nós vamos ver que os 4 evangelhos tratam disso, e eu quero então chamar a sua atenção para Mateus, capítulo 26, o verso 47 em diante, que vai falar a respeito da prisão de Jesus, e aí nós vamos ver as questões religiosas envolvidas a isso, as questões políticas, né, mostrando que Deus é soberano sobre todas as situações, até mesmo no estabelecimento das autoridades e todas as situações envolvidas aqui, em especial no ministério terreno de Jesus. Tá bom? Então abra lá, Mateus capítulo 26, e acompanhe a leitura que farei a partir do verso 47. Ok? Enquanto você abre lá, eu quero aproveitar aqui e dar um bom dia para a Miriane, para o Guilherme e para a Helena, que estão conosco, também o Kleber e a nossa irmã Glaucia. Deus abençoe vocês também, tá bom? Então, irmãos, Mateus 26, nós vamos ver aí o registro da prisão de Jesus. Então vai dizer assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu, presta atenção aí agora, né? Para que se cumprisse as Escrituras dos profetas.
Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Então aqui nós temos o registro em Mateus, né? E eu convido você agora, o tanto de Marcos e Lucas é muito semelhante, nós vamos ver essas características, mas eu quero chamar agora a atenção para João, capítulo 18, que é o texto que se encontra com alguns outros detalhes que eu gostaria de chamar a sua atenção, tá bom? Então vamos lá. Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 18. Nós vamos aí ler até o verso de número 11, tá bom? João, capítulo 18, do verso 2 a 11. Eu vou ler o 1 aqui para fazer a leitura completa aqui. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aí é o registro lá do contexto do Getsêmani que nós vimos nos outros evangelhos. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Lembrando que eles estão aqui na madrugada, né? De noite. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, veja, Jesus sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então veja, nós estamos aqui com alguns detalhes relacionados a João. É importante lembrar que eles estão aqui de noite. Não há nenhum problema entre o registro de Mateus com João. Provavelmente João quis dar ênfase nessa situação de que Jesus vai à frente, diz que é ele. A situação de Judas vindo beijar provavelmente também acontece, mas não é registrada aqui por João, porque não era a ênfase que ele queria dar. E a escolta, obviamente, ficou esperando o sinal de Judas, porque estava à noite, então qualquer um podia dizer: sou eu. Então, para ficar claro, identificado durante a madrugada quem de fato era, então provavelmente esperou-se a manifestação de Judas com o sinal que havia sido combinado, e aí todo o desenrolar. No caso de Mateus, fala dessa ação de um dos discípulos. João já dá um nome, né? Foi Simão Pedro, que corta a orelha e dá o nome, inclusive, do soldado aqui que acaba sendo ferido, né? Que é Malco, tá certo? E aí, quando nós olhamos para os registros nos outros evangelhos, nós vamos concluindo aí a cena, né, que nos foi apresentada. Se você dá uma olhadinha rapidamente lá em Marcos 14, nós vemos então mais uma vez Marcos reforçar que é o cumprimento das Escrituras, né? Que Judas então o beijou, foi esse o sinal que acontece aí, né? No caso aqui de Marcos, se você abriu aqui Marcos 14,
tem uma característica, uma curiosidade, né, que é o verso 51 e 52, que provavelmente seja uma citação do próprio João Marcos, ele, Marcos, né? Sabemos que Marcos, na verdade, chamava João Marcos, foi um jovem discípulo, foi discípulo também, depois foi auxiliar de Pedro, e depois se envolveu lá com a obra missionária, foi o pivô do conflito entre Paulo e Barnabé, porque Paulo achou que João não devia viajar com eles. Então esse João Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, que é chamado de Marcos, provavelmente é esse jovem registrado aqui no capítulo 14, versos 51 e 52. Então logo nessa madrugada lá, seguiu um jovem coberto unicamente com lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Quer dizer, historicamente, esse registro não teria nenhum porquê de ter sido colocado aqui, se não fosse tão somente o fato de que João, ou alguém muito próximo de João Marcos, fosse o personagem aqui dessa situação inusitada, tá bom? Então é só uma curiosidade aí. E quando nós vamos para Lucas, que tem de ser aí um pouquinho mais detalhista, né? Nós vemos alguns detalhes, né, em relação ao beijo de Judas. Vemos aí também detalhes relacionados ao corte da orelha. Veja aí, Lucas 22, 49, vai dizer assim: os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E aí nós temos um registro aqui que Jesus faz um milagre, né? Em relação a Malco. Nós sabemos que João dá o nome dele, então Malco. E aí, mas Jesus acudindo, dizendo, disse: basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo, anciãos que vieram prendendo, disse: saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusesse as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então veja que quando você soma os 4 evangelhos, você então consegue construir toda aquela situação de imagem. Lembrando, irmãos, que nós estamos aqui, né, próximos do fim dessa última semana de Jesus. Um detalhe que é importante relembrar é que para o judeu o dia termina no pôr do sol, então eles estão aqui já no primeiro dia, no dia da Páscoa, na noite da Páscoa. O dia 13, né, terminou às 6 da tarde, o dia 14 de Nissan, o primeiro mês, então, que é o dia da Páscoa, começa às 6 horas da tarde. Eles celebram a Páscoa, comem da Páscoa. Jesus faz a transição para a Santa Ceia. O traidor sai desse contexto, vai até os sacerdotes. É uma situação interessante já para a gente pensar, né, num contexto de toda a trama que foi feito, porque era um dia sagrado, era o dia da Páscoa. Esses sacerdotes deveriam, né, estar lá com os seus familiares, comendo o cordeiro da Páscoa, celebrando a Páscoa do Senhor, mas eles já estão ali, já preparados para cumprir, né, com aquilo que está sendo tramado contra o Senhor Jesus. Veja que quando Deus, na sua soberania, cega os olhos dos homens, né, até o mais religioso acaba passando por cima das cerimônias religiosas para cumprir com o propósito determinado do seu coração. É lógico que nós já sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas os homens responsáveis aí por suas atitudes. Então, pôr do sol
era a celebração da Páscoa, eles ali o celebram, nós já estamos aqui por volta, provavelmente, do meio da noite, quando Judas então sai, tem um encontro com esses homens, recebe o dinheiro e combina lá como deveria fazer para entregá-los. Nesse inteirinho, Jesus sai com os demais apóstolos, os discípulos, para o lugar do Getsêmani para orar, e Judas então recebe lá a sua escolta, né? Lembrando que, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, mas eles estão sob o Império Romano, só que o Império Romano dividiu a Judéia em 4 regiões, e havia também o governo local, né? Judéia, Galileia, você vai lembrar disso. E fora isso, o templo possuía também uma guarda específica para manutenção da ordem dentro ali do templo, né? Proibia a entrada de estrangeiros no lugar sagrado. Se tivesse aqui alguma situação de conflito, então esses guardas colocavam também as coisas em ordem. Então havia uma guarda do templo, e sob essa escolta, com algumas das pessoas relacionadas aí aos anciãos, né, do Sinédrio, então que vão até Jesus. Madrugada, escuridão, né? Então tudo isso você tem que levar em consideração, essa questão da identificação de Jesus no breu da noite, a questão das tochas, né, lanternas e tochas que é citada, o sinal de Judas. Então tudo isso faz sentido para a ideia de que nós estamos aqui no período da noite, tá bom? Nós vimos que durante o ministério terreno de Jesus, ele revelou aos seus discípulos que ele passaria por toda essa situação. Ele revela sobre a sua paixão, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Quando nós lemos aqui em Mateus 26 sobre a questão da prisão de Jesus, nós vimos que em 2 momentos é citado, voltando aqui para Mateus, né, se você puder deixar aberto aqui em Mateus, em 2 momentos Jesus deixa claro que tudo que estava acontecendo era para cumprir as Escrituras. No verso 54, Jesus vai dizer assim: como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Jesus falando, olha, gente, eu sou o próprio Deus, eu poderia pedir aqui para o meu Pai mandar 12 legiões de anjos e acabar com tudo isso, mas tem que se cumprir as Escrituras. A palavra do Senhor precisa ser cumprida. E depois, lá no verso 56, também é dito: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, irmãos, nada, como nós falamos no início, nada, absolutamente nada aconteceu no ministério terreno se não fosse debaixo do propósito, do decreto, da ordem, da permissão, do cuidado do Senhor. Isso reforça o fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a sua permissão, o seu cuidado, todas as situações da vida estão debaixo dessa direção do Senhor e dessa soberania de Deus. Quando nós olhamos aqui para Mateus, antes dessa passagem, lá em Mateus 16, eu convido você a voltar aí para dar uma olhadinha aqui comigo. Mateus 16, verso 21. Vai dizer assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Então nós vemos que Jesus já estava avisando os seus discípulos que passaria por isso, né? Eu estou lendo aqui no chat, aqui o Kleber tinha colocado uma pergunta, mas já foi identificado aí que era a questão da noite. Perfeito, o Kleber. Obrigado aí pela participação. Mas vamos lá. Então Jesus, durante todo o seu ministério, em vários momentos, ele vai chegar para os seus discípulos e falar: gente, a minha missão é fazer a vontade do meu Pai,
a minha missão é cumprir com as promessas messiânicas e eu vou passar por uma série de situações onde eu vou ser alvo de sofrimento, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. O sinal para a própria multidão, ele falou, o sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas, da mesma forma que Jonas ficou 3 noites no ventre do grande peixe, eu também vou ficar na terra, né? no ventre da terra. Então, em vários momentos, Jesus chamava a atenção para o cumprimento das Escrituras e que ele passaria por isso. Mas havia ainda, irmãos, um sentimento nacionalista, inclusive no coração dos apóstolos, dos discípulos, e que provavelmente foi o que motivou Judas a trair Jesus, né, num contexto ali. Por que Judas faria uma coisa dessa? Historicamente, Judas fazia parte de um grupo religioso chamado Zelote. Os Zelotes, eles zelavam, vamos assim dizer, pela autonomia de Israel, pela liberdade do culto em Israel. E eles tinham, portanto, o Império Romano como um grande inimigo, e eles esperavam que o Messias viria para reinar nesta terra, para reassumir o trono de Davi, para aniquilar os inimigos e constituir um trono. Então Jesus, na visão dos zelotes, seria um rei para esta terra, né? Um rei, um descendente de Davi, que reassumiria o trono e estabeleceria novamente Jerusalém e a nação de Israel como um império, né? As pessoas, todas as nações ficariam subjugadas a Israel, ficariam subjugadas ao Messias. Só que essa é uma realidade. Hoje, todas as nações, nós temos representantes de todas as nações que estão prostrados diante do Messias, que estão subjugados a Jesus como rei. Só que o judeu imaginava que isso seria uma questão governamental, real, de um trono, de um império estabelecido. Então, ficar debaixo do Império Romano era algo terrível. E os zelotes, então, faziam de tudo para lutar, para estabelecer ou preparar esse momento para que o Messias viesse e estabelecesse. Talvez a motivação de Judas, humanamente falando, fosse colocar Jesus numa situação de perigo para que ele pudesse, então, chamar essas 12 legiões de anjos aí, que ele cita aqui, né? E estabelecer o seu reino de uma maneira soberana sobre todo o mundo. Então, mesmo Jesus falando que ele passaria, que fazia parte da humilhação de Cristo, passar pela paixão, pela morte, né? E todo o sofrimento, os discípulos não estavam entendendo. Na própria celebração da ceia, horas antes de tudo que estava acontecendo, Jesus também cita isso. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. Em Mateus 26, o verso de número 20. Chegada a tarde aqui você tem que identificar aí como noite. Lembra, na visão do judeu, quando Deus criou o mundo, o primeiro dia, houve tarde e manhã. Tarde é noite, manhã é dia. Então começa às 6 da tarde, ao pôr do sol, começa a contar o dia, só que começa com a noite, tá? Para nós, o dia começa à meia-noite, começa também com a noite, não é isso? Só que lá começa ao pôr do sol. Então, às 6 horas aproximadamente, pôs-se o sol, começa a contar um novo dia. Primeiro com noite, depois com dia, que é chamado, houve tarde e manhã. Então, tarde seria a nossa noite e amanhã seria o nosso dia. Tudo bem? Então chegou a tarde, ou chegou a noite, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. A ideia aqui, João, é que Jesus fala que, vou molhar o pão aqui e vou entregar para quem vai me trair. E Jesus faz isso, mas eles não conseguem identificar isso, né? Verso 23, e ele respondeu, então: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá.
O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora que não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu disseste. Então veja, ele já disse: vou ser traído, né, vai acontecer isso. Já havia dito anteriormente que passaria pelos sofrimentos, morreria, ressuscitaria. Então tudo isso é dito. Mas no evento propriamente, os discípulos não conseguiram identificar e confirmar. Irmãos, Deus vai dirigindo toda a história para o cumprimento da sua vontade. Nós ainda estamos vivendo debaixo da soberania de Deus. Nada, absolutamente nada. E quando nós nos deparamos com situações globais como estamos vivendo, né? Essa situação de pandemia, essa situação de influências políticas no mundo inteiro se aproveitando dessa situação, essa instabilidade econômica, todas essas situações, irmãos, estão debaixo do cuidado, da soberania, da direção de Deus. Por isso, nós temos que confiar no Senhor. Nenhum pardal cai, né? Sem o conhecimento de Deus. Todas as coisas estão debaixo do conhecimento de Deus. E o desejo do nosso coração é justamente: Senhor, que eu esteja no centro da Tua vontade, que o Senhor me dirija, que o meu coração esteja inclinado para Ti, justamente, irmãos, para que nós não venhamos nos levantar, muitas vezes, seguir o nosso próprio coração e querer uma justiça antes da hora. Veja, Jesus disse que Judas trairia, que isso já estava determinado, mas que ele era responsável. Ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora que não houvesse nascido. A responsabilidade das ações continua sendo de cada um de nós. E por isso nós precisamos estar em sintonia, o máximo, com a revelação, com a palavra de Deus, para entender as coisas que estão acontecendo em nosso tempo e reconhecer que Deus continua soberano sobre todas elas. Tá bom? Ainda falando dessa situação da traição que conduz à prisão, né? Então, para que fique claro que Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo e o que ocorreria no seu ministério, vamos fazer alguma sequência aí, alguns versos aí para reforçar isso. Tá joia? Então vamos lá. Mateus 26, 31 vai dizer assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então veja, Jesus sabia que quando ele fosse entregue nas mãos dos seus inimigos, todos os discípulos fugiriam. Ele falou: vocês vão fugir, porque está escrito, lá em Zacarias já foi dito isso. Se olhar aqui eu vou ler, se você não precisa abrir, Marcos 14 diz: então lhes disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersos. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Então, veja que ele diz que vai ser alvo de sofrimento, de morte, porque ele trata na sequência sobre a ressurreição. E mesmo assim, os discípulos não compreenderam. Se você voltar um pouquinho aí para o Antigo Testamento, né? Você volta aqui, tem Malaquias, depois Zacarias, na ordem inversa, voltando aqui, né, nas Escrituras. Zacarias capítulo 13 vai falar assim no verso de número 7: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Então, essa questão dele ser alvo de um levante, com as pessoas vindo com espadas, e até mesmo toda aquela situação que é descrita quando da prisão de Jesus, as Escrituras já estavam tratando disso, e Jesus estava ciente disso, inclusive falou para os seus discípulos que naquele momento eles tinham que pegar espadas, né? Se você vê aí a sequência anterior, Jesus diz para que eles... Por que Pedro estava armado? Por que os discípulos estavam armados? Porque o próprio Jesus falou para eles: agora é o momento de você pegar a espada.
E por que ele falou isso? Tão somente para cumprir as Escrituras, né? Tão somente para que os detalhes das profecias fossem cumpridos rigorosamente. Tá certo? Vamos lá, outro texto, voltando aqui para Mateus 26. Mateus 26, o verso 54 e 56, são textos que reforçam a ideia para se cumprir as Escrituras, né? Então, nós já lemos aí, Jesus falou, como que se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? E o 56, tudo isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. No texto de Marcos é dito, todos os dias estava convosco no templo ensinando e não prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Marcos 8, voltando aqui um pouquinho, eu vou lendo para você aí, para você acompanhar, né? Marcos capítulo 8, 31, é dito, então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então veja, ele falava isso, o povo conhecia, né? Os discípulos conheciam e as pessoas que estavam diante dos seus ensinamentos já tinham ouvido em algum momento Jesus falar sobre isso. Em Lucas 22, 37, nos é dito, por vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Mais uma vez o foco, né, do cumprimento das Escrituras. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E responderam, basta. Então veja que Jesus, inclusive, conduz os discípulos a estarem armados nesse sentido, para que se cumprissem as Escrituras. Aí cumpre essas Escrituras, é usado da espada, ele vai lá, cura Malco, e diz, olha, não pegue mais espada, mas são todos os detalhes que Jesus vai, durante o seu ministério, vai apresentando, irmãos, e conduzindo-nos para dizer que, e para reforçar de que todos os detalhes, palavras, posturas de Jesus foram rigorosamente planejados e rigorosamente cumpridos para se cumprir as Escrituras e demonstrar essa grandeza de Deus nesse plano da redenção. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver a mesma coisa. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha agora lá em Isaías. Isaías, dentro dessa harmonia, né, de toda a palavra, esse é o nosso objetivo aqui na sequência dessas aulas. Isaías capítulo 50, o verso 6. Se eu estiver indo muito rápido aqui, irmãos, você só ouça a leitura. Diz assim, ofereci as costas ao que me feriam e as faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Já está falando do sofrimento, né, do servo do Senhor, que é ultrajado, que é alvo de todo o sofrimento. No Isaías 53, que é o texto claro sobre o sofrimento de Jesus em nosso lugar, nós vamos ver aí, nós vimos na semana passada, né, todo o sofrimento registrado aqui. No capítulo 52, o verso 13, né, diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, já falando da ressurreição. Então, existe profecias relacionadas ao Senhor e o cumprimento do ministério terreno do Messias e de Jesus Cristo. Se a gente vai aqui para o livro de Lamentações, depois aí de Jeremias, Lamentações capítulo 4, o verso 20, vai nos dizer assim, o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Dentro dessas profecias, nós temos detalhes que às vezes são mencionados e que passam desapercebidos, mas que já estava determinado que o Messias teria que ser preso, né? Quando você vai para Zacarias, o texto
um profeta que fala muito, né, sobre a vida do Messias. Zacarias 9, verso 9 vai dizer: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Veja, detalhes da entrada triunfal de Jesus. Zacarias 12, verso 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. Veja, que falando dessa morte, e que algumas pessoas, obviamente, né, dos discípulos, Jesus pranteavam, porque o Messias morreria. Esse é o ponto aqui, o verso 13:7 que nós já lemos, né, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas, mas Deus cuidaria dos seus pequeninos, dos seus discípulos, ele estabeleceria ali o cuidado sobre os seus. São cumprimentos rigorosos, irmãos, de detalhes minuciosos da palavra do Senhor. Quando nós vamos ainda para Oséias, voltando aqui ainda nos profetas menores, o verso 2 do capítulo 6 diz assim: depois de 2 dias vos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Aqui, é lógico que está dentro de uma oração sincera, né, que Oséias registra, mas aponta para essa ideia de 3 dias, para Deus restabelecer a sua vitória, que nós, dentro da revelação progressiva do Senhor, aponta, obviamente, para a ressurreição. O Salmo de número 110, o verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor. A ideia, disse o Pai, né, ao Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Então veja, Jesus ele vence para assumir o trono. Paulo vai usar esse texto aqui para dizer que, olha, Davi não estava falando de si, porque Davi morreu, mas ele está falando de Jesus. O verso 4 do Salmo 110, né, para deixar claro que o reino, o sacerdócio é do Messias, diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aos Hebreus vai deixar claro que Jesus é justamente a manifestação teofânica de Melquisedeque, alguém que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha genealogia, mas que aparece a Abraão como rei e sacerdote do Deus Altíssimo, recebe o dízimo de Abraão como oferta, como adoração, e manifesta ali, naquele momento cultico, pão e vinho a Abraão. Ou seja, são questões minuciosas que apontam para Jesus como Messias e para o cumprimento da sua obra debaixo dessa grandeza soberana de Deus. Irmãos, esses últimos estudos têm como objetivo conduzir você a reconhecer a grandeza de Deus, a reconhecer que tanto as situações boas como as situações adversas que sobrevêm sobre nós estão diante da grandeza de Deus. E mesmo as dificuldades que vemos, nós estamos falando isso nos devocionais lá de áudio em Provérbios, né, no grupo, diariamente, que esse cuidado de Deus, da soberania de Deus, Deus não permitirá que venha sobre nós nenhuma situação que não tiver um propósito específico. E como Tiago vai dizer, né, o passar pelas provações, nós temos que ter inclusive um motivo de alegria ao passar por toda a sorte de provações, sabendo que isso vai fortalecer, vai nos trazer mais perseverança, vai nos conduzir a maior fé, maior dependência. Pelo menos se você de fato é um eleito de Deus. Porque não vem sobre o justo nenhuma calamidade, né? Eu não lembro se foi na devocional de ontem ou se vai ser na de segunda-feira. Agora, deixa eu até confirmar aqui. Nós estamos estudando Provérbios 12.
Deixa eu tentar me localizar aqui. Não, foi ontem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Foi na sexta-feira que nós mencionamos sobre Provérbios 12, 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Esse aqui não é uma promessa, é um provérbio. Provérbio não é para ser uma promessa. Mas quando diz, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas o perverso o mal o apanhará em cheio, ele está dizendo das consequências sobre as dificuldades. Quando ele diz, nenhum agravo sobrevirá ao justo, ele não está dizendo que o justo não vai passar por situação difícil. Mas ele diz que a ideia é que mesmo que a situação difícil bata a tua porta, a tua casa vai permanecer firme. Lembra lá de Mateus? Porque o prudente, ele ouve a palavra e pratica. Então ele é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento, o rio transborda, mas a casa permanece. É nesse sentido que nenhum agravo sobrevirá ao justo. Porque toda e qualquer dificuldade que vem para o crente verdadeiro, isso serve para fortalecê-lo, para aumentar a sua perseverança, para aumentar a sua fé. Veja, aqui não é promessa de ausência de problemas, mas é na sua rigidez de fé na presença do Senhor. Se Deus é soberano, irmãos, Ele não vai permitir que nenhuma situação adversa venha sobre a nossa vida se não tiver um propósito para isso. Então, o verdadeiro crente, quando ele passa pelas dificuldades, ele sabe que ele está diante do cumprimento da soberania de Deus e ele vai buscar ao Senhor, vai se deparar mais com a leitura da palavra do Senhor, vai buscar mais a comunhão do Senhor, vai estudar mais a palavra, isso vai fortalecer. Por isso, as dificuldades na vida do crente não traz nenhum agravo. Muito pelo contrário, fortalece mais. Enquanto que o descrente, vem a dificuldade, ele desanima, ele se escandaliza, ele abandona a fé e ele deixa tudo. Por isso que nós vamos ver, irmãos, conforme estamos caminhando para o final dos tempos, muitas pessoas que se dizem crentes, querendo só uma vida de ausência de problemas, por isso que a teologia da prosperidade cresce, isso é heresia. As pessoas não querem mais ouvir a palavra do Senhor confrontando a necessidade de ter uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida consagrada. Eles querem viver uma vida social, querem ir na igreja uma vez, 2 vezes por semana, encontrar todo mundo e estar todo mundo sorrindo, todo mundo contente, e ali todo mundo é gente boa, né? Porque você não convive com a pessoa, então naquele momento ali ele é agradável, ali ele é educado, ali ele é aparentemente gente boa, mas é no dia a dia que as coisas acontecem, irmãos. É no dia a dia que você vê as situações adversas batendo na sua porta, e o modo como lidar diante das situações adversas é que vai mostrar se você realmente é justo ou se você é perverso. O justo, ele sabe que Deus é soberano e que todas as situações, por mais terríveis que sejam, vão conduzi-lo para mais perto de Deus, mesmo porque a promessa de vida boa é só lá no céu. Jesus, como Deus encarnado, ele tenta ensinar isso aos seus discípulos, dizendo, vai acontecer, vão passar por situações adversas, vocês vão se escandalizar no sentido de quando o pastor será ferido, vocês vão fugir, mas eu vou continuar cuidando de vocês, eu vou atraí-los. Jesus mencionou isso durante o ministério terreno dele. Aqui durante a última semana, ele repete isso várias vezes, para que os seus discípulos permanecessem fiéis, irmãos, e cientes de que não teria como burlar as profecias, não tem como mudar a palavra do Senhor. Aquilo que Deus já havia determinado haveria de ser cumprido, haveria de ser rigorosamente colocado em prática. E por isso, Paulo viveu essa fé, nessa certeza da soberania, por isso até mesmo quando sobrevinha dificuldade sobre ele sabia, olha, eu sei que vão vir situações difíceis sobre a minha vida, eu já tinha até falado para vocês, ele escreve aos Tessalonicenses, nas outras cartas, e que está destinado para nós é só perseguição, 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 mas no futuro está assegurado para nós a salvação eterna. Então, irmãos, não apenas conhecer o tema da soberania de Deus, não apenas estudar sobre a soberania de Deus, não apenas acreditar na soberania de Deus, mas você precisa viver a soberania de Deus. São detalhes pequenos na nossa vida que mostram que Deus
mesmo quando nos permite passar por situações adversas, Ele nos conduz para o cumprimento da sua vontade e a preservação da nossa fé, que é o mais importante aqui, nesses momentos de peregrinação que estamos vivendo. Foi assim com o ministério terreno de Jesus, é assim com a igreja, é assim com a vida de todos aqueles que creem no seu santo nome. Ainda nós queremos chamar a sua atenção aqui para Daniel. Daniel capítulo 7, verso 13, nos é dito assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e os homens e todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse reino de Jesus já é uma realidade. Todas as nações se prostraram diante do Senhor. Nós temos representantes de todos os povos, línguas, nações, que têm Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O reino de Jesus não era um reino, uma tirania sobre as nações como os impérios que nós estamos acostumados a ver na história, né? Como foi o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Macedônio ou Grego-Macedônio, o Império Romano, ou as grandes potências do nosso tempo, que de certa forma influenciam e agem como um império sobre nós. Não! Ou como o Império Britânico foi um tempo, ou o Império Russo foi um tempo, ou mesmo o Império Turco-Otomano foram. Todos esses caem, mas o reino de Jesus, ele permanece eternamente e já é uma realidade, né? Onde você tem representantes de todos os povos, línguas e nações adorando e servindo ao Senhor. Então, nada, absolutamente nada do que aconteceu no ministério terreno de Jesus foi por um acaso. Todas as coisas eram cumprimento das palavras do Senhor. Então, nada do que aconteceu, como eu disse, foi por acaso. Tudo estava escrito, determinado, planejado por Deus, inclusive a própria traição e o próprio traidor, né? Se nós olharmos aqui para João 17, nós não vamos ter tempo para ler todos esses versos, talvez, mas vamos lá. João 17, verso 12, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que é uma referência a Judas, para que se cumprisse as Escrituras. Então, a própria figura do traidor e a traição já estava debaixo da soberania de Deus, mesmo Judas sendo responsável pelas suas atitudes, pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Irmãos, nós temos que entender, existe uma expressão máxima em teologia, principalmente teologia reformada, que aponta sobre a soberania de Deus, né? Aprendi isso com o reverendo o Dr. Heber Campos, o pai, né? Tem o Heber Campos filho, o pai foi nosso professor, e uma das coisas que ele enfatizava era justamente a soberania de Deus, o aspecto da soberania de Deus sobre todas as situações dos homens. Deus é soberano sobre os homens bons e maus. Então Deus é soberano sobre os atos bons dos homens bons. Deus é soberano sobre os atos maus dos homens bons. Deus é soberano sobre os atos maus dos homens maus, e Deus é soberano sobre os atos bons, inclusive dos homens maus. Porque os homens maus, eles em algum momento fazem alguma coisa boa. Deus é soberano sobre tudo. Então, mesmo quando um crente ele toma uma decisão errada, escolhe um caminho que a própria palavra de Deus diz para ele não seguir, o homem que é justificado em Cristo, mas ele peca, ele cai, né? Ele escorrega, Deus continua soberano, mas o homem continua sendo responsável pela sua atitude e vai receber as consequências dessa sua escolha e atitude. Quando o homem crente ele age de conformidade com a palavra de Deus, Deus é soberano sobre isso.
Mas o homem também é responsável por essa atitude, pela escolha das boas obras. Quando você olha para o ímpio, a mesma coisa. O ímpio, como conhecedor do bem e do mal, tem hora que ele vai agir corretamente, tem hora que ele vai agir contrário à palavra. Quando o ímpio ele faz o que a palavra de Deus manda, Deus é soberano sobre ele. E quando o ímpio age na sua impiedade, mesmo sendo responsável, vai receber a justa punição por conta dessas suas decisões ímpias, mas Deus também continua soberano sobre isso. Então, até quando o inimigo se levanta, a pessoa, né, o não crente se levanta para perseguir a igreja, Deus é soberano sobre essa perseguição. Quando Deus endurece o coração de Faraó, Deus é soberano sobre essa situação e Faraó é responsável pelas suas posturas duras e contrárias ao povo de Israel. Quando Deus endurece o coração do rei, o coração do governante, o coração da liderança, e essa liderança fica obstinada nas práticas ilícitas, né? Deus continua soberano. Irmãos, nada na nossa história está ausente à soberania de Deus. A IPRA hoje é fruto dessa soberania de Deus. Se fomos alvos de atos maus, de homens maus ou de homens bons, não importa, Deus foi soberano sobre isso. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que nós estamos debaixo dessa grandeza de Deus. Nunca perca de vista o fato da soberania de Deus sobre a sua vida. Mesmo quando o homem mau se levanta contra você, mesmo quando você é perseguido lá no seu trabalho, quando as pessoas tentam puxar o seu tapete, ou quando pessoas boas cometem falhas contigo, Deus é soberano e há um propósito em todas essas coisas. Deus não permite que situações, inclusive adversas, aconteçam sobre a nossa vida se não tiver um propósito. E o propósito, na maioria das vezes, é fortalecer a sua fé, fortalecer a sua comunhão, te conduzir a estar mais perto de Deus. Então, essa situação que estamos vivendo, né, que nos impede, pelo menos nesse momento, de estarmos juntos, estamos caminhando para logo estarmos juntos aí novamente, mas que nos impede, e mesmo depois que o local pronto lá, nós teremos limitações, nem todo mundo poderá estar lá conosco, mas independente de tudo isso, Deus continua soberano para conduzir você a estar mais perto dele, mais dependente dele, mais desfrutando do cuidado dele. Quando nós entendemos essa soberania, irmãos, nós não sofreremos agravo. Nenhum agravo sobrevirá sobre a vida do justo. Ou seja, as dificuldades vão vir, as situações adversas virão, seremos alvos de situações, porque estamos sujeitos a situações terríveis, um diagnóstico que nós não gostaríamos, a perda do ente querido, uma situação terrível muitas vezes, mas nós não seremos abalados porque estamos no Senhor. Irmãos, eu fico imaginando os nossos irmãos do passado que foram alvos diretos de perseguição sanguinárias e que adoravam ao Senhor mesmo diante dessas situações. Olha a fé desses homens. O exemplo bíblico que mais me choca é Antipas, citado por Jesus como seu fiel, a sua fiel testemunha. Historicamente nós sabemos que ele foi martirizado. Existem algumas histórias, né, que possivelmente demonstram sobre o terror, o modo como ele foi martirizado, mas Jesus o chama de o fiel, porque mesmo na sua morte ele louva ao Senhor. E por que as pessoas, os cristãos, mesmo diante da face da morte mais severa e mais angustiante, conseguiam louvar ao Senhor? Porque entendiam sobre a soberania de Deus. Enquanto você não entender essa soberania de Deus sobre todas as situações da vida, irmãos, e que quer te conduzir para estar mais perto dele a cada momento, mesmo na tribulação, mesmo na falta de provisão, mesmo na dificuldade, mais difícil será a sua vida e certamente você vai ser mais murmurador e a tendência de você desviar da fé vai ser muito maior. Agora, quando você compreender que você é responsável, que as suas decisões precisam estar de acordo com a palavra do Senhor,
mas que, mesmo sendo justo, as situações adversas podem vir sobre a sua vida, dentro dessa soberania de Deus, você estará com o coração mais inclinado, mais submisso, mais obediente, mais dependente de Deus. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. É assim que a palavra de Deus nos apresenta. Em tudo dai graças. Tende por motivo de alegria o passar por várias provas. É assim. Então, quanto mais cedo você compreender isso, melhor. Quando nós olhamos aqui para o registro de João, né, o apóstolo, sobre o traidor, escrevendo aí todos os acontecimentos já haviam acontecido, mas lá em João 18:2, quando ele já vai apresentar Judas, ele já apresenta Judas como traidor. É lógico que ele registrou, o evangelho foi escrito logo depois que tudo aconteceu. Mas ele faz questão de, logo no começo, já deixar claro para o leitor que Judas é o que trairia, ou que foi o traidor, para mostrar que tudo aquilo estava diante do cuidado do Senhor, e que Jesus, sabendo de todas as coisas, mesmo assim agia de uma maneira justa com o próprio Judas. Ele era o tesoureiro, Jesus o colocou numa situação que o deixava em certo destaque dentro do colégio apostólico. E Jesus o trata como igual. E como Jesus vai dizer na oração sacerdotal, ele só perdeu Judas porque ele era o filho da perdição e estava destinado para aquilo. Deus é soberano sobre todas as coisas. A traição, irmãos, foi planejada por Judas e pelos líderes judaicos, mas cumpre com as Escrituras. E é isso que é fantástico, né? Quando se estuda sobre a soberania de Deus. O homem maquina o mal, o homem planeja o mal, o homem executa o mal para pensar em preservar a si. Porque é assim que os líderes estavam falando: olha, Jesus é uma ameaça para a religião, vamos acabar com esse cara. Eles planejam tudo, eles maquinam tudo, eles executam tudo, eles pagam o que for necessário para que isso aconteça, eles maquinam, eles se reúnem, eles fazem tudo na surdina, achando que estão ali fazendo o que tem que fazer e que isso vai resolver o problema. E aí é Deus, na sua soberania, inclusive permitindo os homens maus agirem de acordo com a inclinação do seu próprio coração, para cumprir a vontade soberana do Senhor. O ímpio, irmão, ele maquina, ele planeja as coisas, mas o resultado final é dado segundo a soberania de Deus. Ele tenta te destruir, ele tenta te acabar, ele tenta te menosprezar, mas aí Deus direciona todas as coisas, e um ato mau de alguém te conduz, inclusive, para um lugar melhor. Aquilo que a gente brinca, né? As pessoas puxam o tapete para te derrubar, mas ele te derruba para cima, não te derruba para baixo, te derruba para cima. Porque a soberania de Deus é que te conduz ao lugar que Deus quer que você esteja, de acordo com a sua grande e poderosa determinação. Os líderes judaicos quiseram derrubar Jesus, mas com isso estavam cumprindo a vontade soberana de Deus para que Cristo executasse rigorosamente o seu ministério e trouxesse salvação para o seu povo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O próprio beijo, né, que foi o sinal da traição, nós vemos que, de certa forma, aponta para a soberania de Deus, né? Provérbios 27 vai falar desse beijo do falso aqui, né? Deixa eu ler aqui para você. Provérbios 27, verso 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de quem odeia são enganosos, são falsos, são fraudulentos. Então, o beijo aqui de Judas, como um beijo falso, acaba sendo um exemplo de que fere mais do que as palavras leais, e o ferimento aqui foi a morte de Cristo. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Ainda tratando da traição, irmãos, que é essa falta de lealdade, né? A quebra de fidelidade e confiança, isso é traição. Tanto é que você é traído somente por aqueles que você confia, né?
Quando o cara já é seu inimigo e ele faz um ato ilícito e tenta te derrubar, não é traição. Isso é uma investida do mal. A traição é daqueles que estão próximos. Então a traição, no caso de Judas, é tido como traição porque ele estava muito próximo de Jesus. Nós vimos então que a traição de Judas, apesar de ser prevista e determinada, e sendo essencial para que Jesus cumprisse o seu ministério, serve para demonstrar, inclusive, a depravação do homem diante de um Deus santo. Nós estamos aqui diante do ministério terreno de Jesus, o próprio Cristo, né? O Deus encarnado. E o coração do homem é tão depravado que mesmo Judas andando com ele 3 anos, irmãos, vendo todas as manifestações do seu poder, recebendo todos os seus ensinos, o coração do homem é tão depravado que Judas, mesmo assim, teve a convicção de que deveria trair o Salvador. Judas, na verdade, é um protótipo da nossa realidade espiritual. Se Deus não nos alcançar, se Deus não mudar o nosso coração, se Deus não dirigir os nossos passos, se o Espírito Santo de Deus não operar em nós tanto o querer quanto o realizar, o nosso caminho é como o de Judas. Se Deus tão somente, irmãos, Paulo vai dizer isso em Romanos, se Deus tão somente nos entregar aos nossos próprios desejos, nós só vamos fazer besteira. Nós vamos fazer, é burrada em cima de burrada, nós vamos fazer. É caminho torto atrás de caminho torto. Como diz, né, os livros sapienciais, é um abismo após outro abismo. A gente só faz burrada. Se Deus não precisa nem nos conduzir no sentido de nos conduzir a fazer nada de mal, porque Deus não tem nada de mal nele, e nunca Deus faria isso. Mas o simples fato de Deus retirar a sua mão, de Deus deixar que sigamos o nosso próprio coração, sabe o que a gente vai fazer? Besteira. Porque os nossos pés são inclinados para o mal. É isso que Paulo vai dizer aos Romanos, que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. E o simples fato de Deus deixar o homem inclinado segundo o seu coração já conduz esse homem a fazer toda a sorte de perversidade e de pecaminosidade. Por isso, diante da soberania de Deus, a nossa oração tem que ser: Senhor, não largue a minha mão. Não deixe de agir, apesar de mim mesmo, Deus, apesar de mim, que o Senhor esteja comigo. Porque se o Senhor tão somente me deixar sozinho, ou deixar com que o meu coração mostre o caminho, eu vou errar. Se Deus simplesmente permitir que, por um segundo que seja, que eu siga as inclinações do meu próprio coração, os desejos do meu próprio coração, irmãos, já era. Eu vou fazer besteira. Por isso eu preciso clamar ao Senhor: Senhor, mesmo que as decisões são responsabilidades minhas, mas que o Teu Santo Espírito guie os meus pensamentos, guie os meus passos, guie os meus atos, porque se eu for entregue à minha própria vontade, eu vou correr para longe de Ti. E é por isso que nós precisamos da soberania de Deus sobre a nossa vida, da ação soberana de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, Deus não precisa determinar o mal, e Deus não precisa determinar o pecado, porque isso já faz parte da nossa essência, nós somos conhecedores do bem e do mal. Basta nos deixar seguir o nosso próprio coração, a gente já vai fazer besteira. É aquela ilustração, né, da criança pequena, que você deixa diante de um contexto lá e diz para ela: olha, faça o que você quiser. Hoje você vai comer o que você quiser, você vai dormir na hora que você quiser, você vai brincar do que você quiser. Hoje a escolha é sua. O que vai acontecer? Se você não colocar limites, se você não colocar instruções, se você não der, às vezes, repreensões, o que vai acontecer com essa criança? Se você não entendeu, e se você tem um filho aí, né, um junior, um filho aí, ainda, sei lá, 6, 7 anos, faça o teste para você entender. Fala: ó, hoje você vai fazer o que você quiser.
A hora, você vai acordar a hora que você quiser. Se você quiser para estudar, você estuda. Se quiser não estudar, não estuda. O que você vai comer? Você fala. Eu quero jujubinha de café da manhã. Então, nós vamos comer jujubinha de café da manhã. Eu quero bolacha recheada de almoço. Então, o que vai acontecer? Faça esse teste, você vai ver o que vai acontecer. Você vai caminhar para a morte. Agora, trazendo isso para a perspectiva espiritual, se Deus não conduzir a nossa vida, irmãos, na sua soberania, e Ele simplesmente deixar nosso coração, nós negaremos Cristo e trairemos Cristo, como o próprio Judas fez. Então não tem um sentimento aí de autojustificação, dizendo, esse Judas, quem é isso? Que papelão. Não, se Deus tivesse também deixado-nos, segundo o nosso próprio inclinação, nós faríamos pior do que Judas, querido. Sabe por que esse mundo não está pior do que está? Porque Deus ainda tem agido sobre a vida dos seus de um modo especial e tem segurado a impiedade no coração dos homens. O dia que começar a grande tribulação, que Satanás será solto na perspectiva de voltar a enganar as nações, que nós temos estudado, Deus simplesmente vai deixar os homens seguir os seus próprios desejos. E aí, meu amigo? E aí é tudo aquilo que a palavra de Deus apresenta, de dificuldade, de luta, de perseguição, ou o que ele diz, de algo tão terríveis que nunca no mundo se viu desde a sua criação. Mas vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Falei de Romanos, né? Vamos dar uma olhada aqui em Romanos capítulo 5, que fala da nossa realidade. Romanos capítulo 5, verso 6 em diante, mostrando aí a grandeza de Deus. Romanos 5, verso 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É fruto da grandeza de Deus, irmãos. Nós ainda éramos pecadores, inimigos, ímpios. E Jesus morreu para nos resgatar. Não foi você que deu chance para Jesus. O fato de reconhecer que Jesus é o teu Salvador e se entregar a Deus e se derramar na presença de Deus é a ação soberana do Senhor sobre a sua vida. E a sua fidelidade a Deus vai depender tão somente da manutenção da ação dele em cuidar de você, do seu Santo Espírito operar em você. Agora, isso não isenta a sua responsabilidade de buscar a Deus. Isso não isenta a sua responsabilidade de se encher do Espírito. Isso não isenta a sua responsabilidade de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, de se consagrar, de lutar contra as suas concupiscências, de fugir da imoralidade. Você é responsável por tudo isso. Mas se Deus não estiver agindo em sua vida, a derrota será inevitável. Por isso, creia na soberania de Deus e viva debaixo da soberania de Deus. Clame ao Senhor dia após dia: Senhor, não me deixe andar só. Não largue a minha mão. Se o Senhor deixar eu seguir os meus próprios caminhos, eu estou perdido. Por favor, não deixe isso acontecer. Irmãos, o nosso tempo hoje já praticamente foi. Nós tratamos aqui da grandeza do Senhor na prisão de Jesus. Nós vamos hoje terminar por aqui, já são 10h20. Se você tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat. E a gente continua ainda essa aula na semana que vem,
onde agora vamos tratar do julgamento de Jesus. Aí nós vamos ver que não só na prisão a soberania de Deus é manifestada em todos os sentidos, mas no julgamento, até cada detalhe de acusação dos oponentes estavam debaixo do cuidado da soberania de Deus. Irmãos, não se sinta injustiçado diante das situações da vida. Deus tem sempre um plano, um propósito. E se for tão somente fortalecer a sua fé e a sua dependência dele, louvado seja o Senhor. Muitas vezes nós ansiamos por uma justiça aqui, né? Nós que vivemos uma situação recente, meu Deus, mas Deus é soberano. Hoje nós estamos vivendo um novo momento debaixo desse cuidado, dessa proteção do Senhor. Então tenha um coração agradecido. E é por isso, quando você entende isso, que fica mais fácil até perdoar, né? E continuar a sua vida focando em glorificar e exaltar ao Senhor. Tá bom? Nós temos uma pergunta aqui, deixa eu abrir aqui para o slide aqui do chat. Nós temos uma pergunta do Roberto, nosso irmão Roberto Júnior, lá do Rio de Janeiro. Ele diz assim, no versículo 3 de João 18, fala da escolta de Judas e também de alguns guardas. Esses guardas do tempo que o senhor citou eram judeus? Ok, vamos lá então. Nesse primeiro momento aqui, irmão Roberto, era tudo relacionado ao templo. Então eram todos judeus. Depois nós vamos ver o julgamento. Vamos fazer uma recapitulação rápida. Então, começa a Páscoa, 6 horas da tarde. Começa dia 14, Páscoa, celebração da Páscoa. Eles comem, celebram a ceia. Jesus faz a transição para a Santa Ceia. Judas sai, vai lá com os escribas, fariseus, com os líderes, o ancião do povo, e recebe uma escolta e guardas. Provavelmente o que acontece é o seguinte, o sumo sacerdote, ele tinha a guarda pessoal dele, uma escolta pessoal dele, de proteção. E havia os guardas do templo. A escolta pessoal do sumo sacerdote também fazia parte da guarda, mas era vamos colocar o guarda-costa deles, tá? Para a gente tentar entender. Então, o que acontece? Quando Judas vai lá, e ele vem a turma para prender, vem essa escolta, como você bem observou aí, e alguns guardas, que se refere que o sumo sacerdote, Caifás, Anás e Caifás, enviaram o seu próprio grupo de escolta pessoal, e mais os guardas do templo, que devia estar ali num número razoável. Por quê? Porque era festividade, era celebração de pães asmos, de Páscoa. Jerusalém está abarrotada, então os guardas do templo ninguém está de folga, vamos dizer assim. Então você tem um número razoável ali de guardas, mas ele ainda envia essa escolta pessoal. Imagine o sumo sacerdote, dentro de um contexto de celebração de Páscoa, onde o Israel inteiro está em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, e a pessoa mais importante, vamos colocar aqui entre aspas, da celebração da Páscoa, que vai fazer os sacrifícios e vai fazer o cerimônia, é o sumo sacerdote. Então, ele tem a sua escolta. Vamos imaginar hoje a realidade, vamos pensar no Papa, dentro do sistema romanista. O Papa resolve ir na livraria da esquina lá de Roma. Não vai. Não tem como o cara ir. Para ele fazer qualquer coisa fora do Vaticano, tem que ter a escolta dele. E fora isso, você tem lá no Vaticano a guarda do Vaticano. Os caras, os bananas de pijama lá, tudo com as pijaminhas listradas lá. Lembra? É o mesmo contexto. Só que aí, no caso, o sumo sacerdote, ele envia a sua própria escolta e mais uma turba dos guardas para prender Jesus. Prende Jesus, leva para o Sinédrio, que nós vamos ver a semana que vem. Essa sequência aí, a Aline está perguntando aqui,
o açoite no Calvário foi por romanos, né? Sim, então, aí é a sequência ali. Então, a guarda do templo e a escolta do sumo sacerdote prende Jesus. Leva para o sinédrio, de madrugada. Os judeus fazem o primeiro julgamento de Jesus. Considera Jesus um blasfemo, passível de morte. Só que eles estão sobre a questão política agora, sobre o Império Romano. E agora? Não podemos mais aplicar pena de morte. Então vamos levar para os romanos fazerem isso. Aí leva para Pilatos. Chega lá em Pilatos, Pilatos vê que é uma bucha das piores, ainda mais que ele teve lá um sonho meio louco. A esposa já o havia advertido, né? Aí ele descobre que Jesus veio da Galileia. O Império Romano tinha dividido Israel em setores, Judéia, Galileia, né? E aí, falou, é Galileu? Não, então tem Herodes, que é o responsável pela Galileia. Leva ele para Herodes. Então, na verdade, tudo isso, irmão, já está dentro dessa soberania de Deus para mostrar que todas as esferas humanas, seja religiosa, política, né, governamental, bélica, se levantaram contra o Messias. E ele passa por essas esferas todas. Nós vamos ver a semana que vem no julgamento. Então ele foi preso pelos judeus, eram todos judeus, a escolta e a guarda, vai para o templo, é julgado, condenado, mas eles não podem aplicar a pena. Aí levam para os romanos, e aí, como a Aline disse, é açoitado pelos romanos, julgado pelos romanos, e a sentença é aplicada pelos romanos, a pedido dos judeus. Tá? Mas aí nós vamos reforçar isso e ver detalhes preciosos na semana que vem. Pastor, é uma aula de história, mas o que eu posso aplicar na minha vida? Irmãos, Deus é soberano, querido. Até sobre as situações adversas na nossa vida. Por isso, o justo não sofre agravo, não sofre dano. Porque mesmo quando a situação adversa vem sobre a vida dele, ele entende que aquilo conduz para estar mais perto de Deus. Dependa do Senhor, saiba que o Senhor é o Senhor da história. Peça, clame ao Deus para que Ele não tire a mão da sua vida, mas que Ele esteja ali agindo sobre todos. Mesmo quando o ímpio se levanta contra ti, ou mesmo quando o justo faça algo contra aquilo que você, ou um ato mau, saiba que o justo que fez isso, ou o ímpio que fez isso, Deus vai cuidar deles. Mas continue crendo na soberania de Deus. Isso vai te conduzir a um coração mais grato, vai conduzir você a perdoar mais facilmente e a entender que Deus tem um propósito maior na sua vida. Amém, queridos?